Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre quantidade de movimento. Vem aqui comigo. Observe essa maravilha. O famoso Scania jacaré, o famoso jaca. Lá na minha cidade tem bastante isso aqui. Veja o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Observe essa primeira, certo? Em que você tem esse caminhão aqui desengatado. E esse outro caminhão aqui, que ele está com uma carga. Ambos estão à mesma velocidade. A minha pergunta é o seguinte: qual desses tem mais movimento? Quais deles? Quais são os fatores que a gente precisa levar em consideração sobre isso? Certo? Então, primeira coisa, se você for observar, você vai falar assim: é óbvio, professor. É o da direita. Aí se pergunta assim: por quê? Muito simples, meu caro. É por causa da sua massa. Você vai perceber que esse aqui tem uma certa quantidade de massa, mas ela não se compara com esse outro veículo aqui. Beleza? Mas vamos fazer mais um teste. Vamos lá. Vamos supor que nós temos os mesmos caminhões, com a mesma quantidade de carga. Mas, veja, o caminhão que está à esquerda, ele está a 60 km por hora. Enquanto que o caminhão da direita, ele está a 40 km por hora. E a minha pergunta é: qual deles apresenta maior quantidade de movimento? Aí você vai falar o seguinte: professor, é óbvio que numa colisão, no impacto, onde for, tu vai perceber que esse cara, né, ou seja, de 60 km por hora, ou seja, o caminhão que está à direita, ele acaba sendo com uma velocidade, um movimento maior. Ok? Beleza. Então o que a gente viu aqui agora, pense no seguinte: você tem um outro modelo de caminhão. Você tem esse caminhão aqui, que é por exemplo, um bitruck, e, melhor dizendo, um bitrem. Ele está a velocidade de 50 km por hora, enquanto que esse outro coleguinha aqui, que é o nosso jaca, né, que ele também está carregado, ele está a 80 km por hora. E a minha pergunta é a mesma: qual desses caras está com maior quantidade de movimento? Certo? Aí você pode falar o seguinte: aí é difícil, né? Por quê? Porque para mim poder saber, né, qual deles está com maior carga ou menor, eu preciso de duas informações. Eu preciso da massa e da velocidade. Eu percebi que a velocidade, ela é diferente para os dois. Inclusive para o caminhão, que supostamente está com peso maior, também acaba sendo menor. Certo? Só que você tem que lembrar que eu preciso saber das massas e eu não tenho como comparar isso. Então, por isso que eu fico na dúvida, certo? Então, vamos lembrar aqui uma coisinha. Vamos lembrar que a quantidade de movimento, meus queridos, é a propriedade de corpos com massa que apresenta um movimento. Ela é definida como produto, ou seja, ela é uma multiplicação entre a massa e a velocidade deste. Ou seja, a partir desse exemplo que eu fiz com vocês, eu mostrei ali que você pode ter a quantidade de movimento que é Q igual M vezes V. Lembre-se que essa quantidade de movimento, ela está relacionada com o vetor velocidade. Ou seja, a quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial. Beleza? Tranquilo? Vamos acompanhar aqui comigo, então. Você tem o seguinte: quando você tem, por exemplo, um sistema com maior quantidade de corpos envolvidos ali, os corpos têm mais corpos envolvidos, a gente considera um sistema de compostos materiais de massa M1, M2 e M3, com as suas respectivas velocidades, V1, V2 e V3. Podemos representar a quantidade de movimento total desse sistema como sendo o quê? Como sendo a massa vezes a velocidade de V1, mais a massa vezes a velocidade de V2, mais a massa vezes a velocidade de V3 e assim por diante. Como, por exemplo, num jogo de sinuca, em que você tem várias bolas que elas estão em movimento, certo? Com diferentes velocidades. Certo? Lembre-se que a velocidade ela é vetorial, então eu posso ter o mesmo valor de velocidade, só que com uma direção e um sentido diferente. Então representa que a quantidade de movimento também é diferente. Certo? E lembre-se do seguinte: a unidade oficial do sistema da quantidade de movimento é o velho quilograma, por causa da massa, e a velocidade e a metros por segundo. Ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre quantidade de movimento. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!